E no programa de hoje já vamos começar falando sobre reprodução. E quem me ajuda com este assunto é a ginecologista e obstetra, muito conhecida inclusive neste ramo aqui na cidade, Cazuê Arada Ribeiro. Boa noite, doutora Cazuê. Boa noite. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Bom, doutora, falei já, portanto, que o programa é especial, então tem muita informação para a gente dar hoje. Vamos começar do princípio. Para os casais que têm dificuldades para ter filhos, e você, especialista, referência, inclusive aqui no Sul, na reprodução humana, quais são as tecnologias e os métodos mais recentes que estão disponíveis aqui no nosso país atualmente? Bem, a medicina reprodutiva teve uma evolução muito grande e a grande realmente conquista foi a fertilização in vitro através de um procedimento chamado ICSI, injeção intracitoplasmática do espermatozoide, em que há necessidade de apenas um espermatozoide para se conseguir a fecundação de um óvulo e a obtenção de um embrião que vai gerar uma criança. Nesse caso, esse método é utilizado para pais ou mães inférteis ou no caso de ambos? É utilizado em ambos os casos. Era uma solução assim para praticamente todos os problemas de fertilização. Ele dá assim uma alta taxa de sucesso e privilegia principalmente aqueles casos em que o homem não tem uma concentração muito baixa de espermatozoide, ou mesmo aqueles homens que têm ausência de espermatozoide. Nesses homens nós procuramos obter os espermatozoides diretamente do testículo. Então basta um espermatozoide para a gente conseguir o sucesso de uma gravidez. Doutora Cazuê, baseada na sua experiência, nos casais que você recebe lá na clínica, o maior número de pessoas inférteis são as mulheres ou os homens? Isso já é bem conhecido e nós temos assim certeza absoluta, porque nós lidamos com isso dia a dia. É 50% masculino, 50% problema feminino. Então o casal, os dois participam da mesma proporção quando se trata de problemas para engravidar. O que geralmente causa esses problemas? A maioria deles são genéticos ou são outros problemas relacionados à vida adulta? Não, tudo depende. Na mulher, por exemplo, existem várias causas hormonais, causas anatômicas de útero, ovários, né? Existem também causas em relação a trompas, enfim, diversos pontos onde o defeito pode estar localizado. No homem, tudo se relaciona em relação à quantidade e qualidade do espermatozoide. Então, para nós é interessante avaliar não somente a quantidade, o número, mas o tipo, a morfologia, o aspecto dos espermatozoides, né? Isso é muito importante. Em relação à fertilização in vitro, você dizia que atualmente acho que é o método mais utilizado, né? Temos outras formas também? Existem, dependendo da gravidade do caso, casos mais simples podem ser tratados com um tratamento mais simples, que é a inseminação intrauterina. Nesse caso, não há necessidade uma necessidade de preparar o espermatozoide. Então, casos mais leves, em que há uma concentração um pouco baixa de espermatozoides, o casal jovem tentando há pouco tempo, pode recorrer a esse método da inseminação. Fortalecem os espermatozoides? Isso, e conseguimos aproximar, fazer com que eles cheguem ao destino na trompa do útero. Nós damos uma ajuda nesse aspecto. E hoje é possível assistir toda a gestação, né? Vocês conseguem acompanhar cada passo do desenvolvimento desse embrião? É impressionante. Nós conseguimos avaliar desde a característica do óvulo e uma série de características que às vezes a pessoa nem imagina. E o espermatozoide também é intensamente visualizado. A gente faz até uma técnica chamada magnificação, que nós conseguimos ver assim o espermatozoide bastante detalhadamente. E com isso nós conseguimos fazer uma escolha, a seleção do melhor espermatozoide. Bom, a gente fala em seleção do espermatozoide, no caso ainda para gerar esse embriãozinho. Mas tem muita gente em casa se perguntando, como eu falei na abertura do programa, em relação à seleção das características do bebê. O que a ciência hoje já permite que a gente intervenha e realmente faça algumas escolhas? O sexo da criança, por exemplo, já pode ser definido durante um processo similar a isso que a senhora citava? A determinação do sexo, a seleção do sexo é um assunto assim, bastante em pauta, né? E já há muitos anos que existe um interesse grande por parte, digamos, até da população, dos casais, mas assim, do ponto de vista médico, científico, nós sabemos escolher o sexo, né? Mas existem questões éticas, questões morais, né? Que
que regem, digamos assim, pelo regulamento a nossa profissão dentro da reprodução assistida. Então, no Brasil é permitido fazer a seleção de sexo, isso é feito através de um estudo genético. Depois, para fazer isso, você tem que obter o embrião, conseguir o embrião através de procedimento de fertilização. Tá. E quando o embrião chega a um determinado estágio, nós temos que retirar uma célula para fazer o estudo genético dessa célula. Então, aí nós conseguimos determinar não somente o sexo, mas também uma série de outras anomalias genéticas. Claro. Bem, mas em se tratando de seleção de sexo, realmente nós fazemos a seleção de sexo para aqueles casais que já têm algum histórico familiar de doenças ligadas a sexo. Então, que existem doenças que ocorrem somente, por exemplo, no sexo masculino, ou somente no sexo feminino. Então, nesses casos, existe uma justificativa, que é a saúde do bebê, do futuro bebê. Claro. Para que se evite que esse bebê venha com algum problema importante. Existe, então, um exemplo conhecido, a hemofilia. Existe uma outra doença chamada distrofia muscular, que também acomete mais os meninos. Então, nesses casos, existe uma justificativa e nós podemos fazer a seleção de sexo em função dessas doenças. A Sociedade Médica está autorizada, digamos assim, todos entram no consenso de que, nesse caso, em doenças relacionadas aos cromossomos X ou Y, né, pode fazer. Mas se for apenas por um caso de escolher, eu já tenho muitos meninos, quero ter uma menina ou vice-versa, no Brasil ainda não é possível fazer essa escolha. Essa opção não existe no Brasil, mas existe já alguma coisa que se fala muito sobre seleção de modo que não, através de algum método que não interfira diretamente no embrião, que não cause assim um distúrbio, algum problema maior para o embrião. Então, existem os métodos que a gente pode utilizar antes de fazer, digamos, a fertilização. Tá. Normalmente se faz através da inseminação. Mas só que o método, infelizmente, não é um método garantido. Ele não dá uma segurança muito grande. Aumenta um pouco mais do que a chance natural dos 50% de determinado sexo. Aumenta a probabilidade, mas também não é uma garantia. Exatamente. E mais recentemente já existe um método que foi desenvolvido por um americano e que ele dá, assim, através de um estudo chamado citometria de fluxo, a gente consegue medir o DNA. DNA, que é a parte genética digamos, do espermatozoide, que carrega o cromossomo Y, menino, ele tem um peso diferente daquele cromossomo, daquele espermatozoide que carrega o cromossomo X, que vai dar origem a uma menina. Olha. O da menina é pesado, pouca coisa mais pesado, mas através de uma separação é possível. Mas é um método, assim, novo, não, a gente não faz isso no Brasil. Teoricamente, ele não vai agredir o embrião, porque é feita a seleção do espermatozoide. Antes da fecundação, exatamente. Né? Só que também não existe 100%. Ainda não se chegou ainda. Ele dá um sucesso, teoricamente, em torno de 90%, 92%. Então, não existe um método absoluto, aumentam seguro. as chances, né? A doutora, inclusive, falava sobre esse método do americano, né, de seleção do espermatozoide. Inclusive, nos Estados Unidos, a escolha do sexo dos bebês é autorizada, é feita em alguns casos. Nem todos os médicos compartilham da mesma opinião, mas lá é autorizado, não tem nenhuma proibição. Bom, doutora, a senhora falava em relação a essa técnica que vocês utilizam, mas lá mesmo no laboratório, né? E a gente não pode deixar de falar de algumas técnicas, digamos, naturais, mais simples, que as pessoas podem fazer em casa, e que existe um mito se funciona ou não. Dizem que dependendo da posição sexual que você pratica no momento da concepção aí do bebê, ou até mesmo o dia, de acordo com a ovulação, ou melhor, da mulher, você pode influenciar também nas chances de ser um menino ou menina. Isso procede, doutora? Bem, olha, existem certos assuntos que dão a impressão de ser mito, mas no fundo tem alguma coisa também tem um fundo de verdade. De verdade, de estudo, assim, baseado no estudo. Então, tudo isso se baseia no fato de que o cromossomo X, ele é que vai dar uma futura menina, é um espermatozoide que ele é mais pesado, ele é mais forte, ele tem um tempo de sobrevida maior e, teoricamente, ele é um pouco mais lento. Enquanto aquele cromossomo espermatozoide que tem o cromossomo Y, ele já é o contrário, ele é mais veloz, mas tem um tempo de duração um pouco menor. Então, baseado nisso,
existe, assim, então, um aconselhamento que a gente faz. Então, eu não vou dizer que existe uma comprovação científica, isso não existe mesmo. Claro. Não, até o momento, não. Existem alguns trabalhos que mostram, em animais também. Então, fazer não vai causar nenhum mal. Se a paciente quiser fazer, eu acho, assim, que vai ser bem-vindo também. Então, para se obter um menino... Perfeito, vamos lá. Vamos falar primeiro item. Vamos falar em relação à alimentação. Tá? Então, dizem que, acredita-se que para o espermatozoide gerar um bebê masculino, seria aconselhável que tudo fosse alcalino, que não fosse ácido. Então, a gente aconselha, assim, uma dieta também mais calórica. Então, isso já foi provado. Provado não, existem alguns estudos que mostram que em países, né, que têm assim, uma dieta muito calórica, nascem mais homens, e naquelas mulheres que fazem uma restrição calórica de dieta, fazem muita dieta, elas têm uma tendência a ter mais meninas. Né? Então, isso não é uma recomendação, porque, veja bem, a gente não vai poder passar uma orientação, olha, você deixa de comer, faz uma dieta 2 meses antes, deixa de tomar café, faz isso, faz aquilo, porque isso também vai ser um prejuízo para a paciente. Então, a gente tem que usar o bom senso. Né? Então, para os homens, para ter homens, de preferência, assim, comer alimentos calóricos, né? Carne, arroz, feijão, batata, né? E para as mulheres, para ter mulheres, então, uma alimentação mais leve. Não pode ser nada também que vai prejudicar, né, a formação do próprio bebê posteriormente. Exatamente, né, por isso não podemos radicalizar. Claro. Né? Outra coisa bastante utilizada é o dia da ovulação. Então, em relação à ovulação, para se tentar um menino, deve-se ter... vamos falar primeiro das meninas. Tá. Então, deve-se ter relação antes do período ovulatório, 1 ou 2 dias antes, de preferência 2 dias antes da ovulação. Perfeito. Só que aí, para menino, exatamente o contrário. Teria que ter relação no dia da ovulação ou, então, 24 horas depois. Aí que está o problema, porque nem toda mulher sabe qual é o seu dia ovulatório. Então, precisa ter um controle muito certinho. Mas aquela antiga tabelinha, doutora, é isso? A antiga tabelinha funciona também, mas as pessoas têm que prestar atenção. Quem tem ciclos longos, a ovulação não vai ser no 14º dia, como muita gente imagina. Claro. Então, precisa ajustar bem isso, ter um conhecimento bom sobre isso. Às vezes, pacientes que têm ciclos irregulares, que um mês ovula com 30, ou menstrua com 30 dias, tem outro que o ciclo é de 28 ou de 40. Então, nesses casos, às vezes, pode-se recorrer também ao controle ovulatório. É uma técnica em que a gente faz exames seriados, assim, diversos exames durante o período para saber o momento exato, quando que ela vai ovular. Então, isso dá uma orientação um pouco mais aproximada. Um resultado mais preciso em relação ao período, né? Tem alguma outra dica também, doutora? Você falou agora há pouco sobre a posição. É verdade. Na hora. Então, na verdade, não é nem posição, é o grau de penetração. Para ter, assim, digamos assim, uma menina, a penetração tem que ser um pouco menos profunda. Menos profunda. Menos profunda. Para homem, o contrário. Ah, claro. Por isso que dizem que aquela posição a mais tradicional, né, papai e mamãe, como dizem, a maior possibilidade de nascer os meninos. Exato. Porque o espermatozoide consegue chegar mais próximo ali aos óvulos. Exatamente, porque ele já vai sobreviver menos tempo. Ele tem que chegar e o óvulo tem que estar lá esperando por ele. Que é aquela característica que a senhora explicava em relação à diferença dos espermatozoides que carregam os cromossomos X ou em relação à velocidade, etc. Bom, a gente falava também em relação à escolha do sexo. Ali você dizia que é possível fazer essa escolha aqui no nosso país, mediante a possibilidade de que exista alguma doença familiar relacionada ao gênero do bebê. Mas é possível também a gente fazer algum tipo de manipulação ali para evitar que uma criança também tenha uma doença, um outro tipo de doença, não só necessariamente relacionada ao gênero, que já seja diagnosticada na família, algum fator genético, doutora? Manipulação propriamente não. Manipulação envolve você fazer alguma modificação estrutural num determinado gene. Então, isso ainda não é feito, assim, rotineiramente não é feito. Claro que os estudos em animais, etc., estão sendo realizados e acho que futuramente isso possivelmente vai beneficiar uma série de doenças ligadas, né, a que as crianças possam desenvolver. Mas o que pode ser feito é assim, digamos assim, que uma determinada paciente tenha na família diversos casos de doenças, de uma determinada doença. Por exemplo, o câncer de mama. Então, existe um câncer, um grau
de problemas que são relacionados geneticamente. Nem todo câncer de mama é genético. Existem algumas pessoas que têm esse gene que lhes confere uma propensão maior a ter câncer de mama. Então, nesses casos, existe assim, a mãe, a irmã, a tia, a avó com câncer. Então, isso já se conhece qual é o gene que está ligado ao câncer de mama, chama-se BRCA1 e BRCA2. Então, esse estudo, e por sinal também tem relação também com o câncer de ovário. Tá. Então, como esse gene já foi estudado, já foi determinado, é possível fazer a pesquisa desse gene no embrião. E com isso, de repente, você poder fazer com que a mãe gere uma filha, né, já com... Sem propensão à doença. Sem pelo menos essa alteração genética. Claro que isso vai depender também de vários outros fatores ao longo da gestação, né, doutora Cazuê? Vocês podem eliminar grandes probabilidades dela desenvolver determinada doença, mas isso não limita para que a criança futuramente vá ter um outro tipo de doença, não é mesmo? É verdade. Existem, assim, milhares de alterações genéticas, modificações que podem repercutir no futuro dessa criança. Mas mesmo é importante lembrar que o ambiente, durante a gestação, possivelmente alimentação, estresse, outras alterações que envolvam o embriãozinho, que modifiquem essa propensão. Vamos supor que aquela criança fosse desenvolver tal problema, né? Ou o contrário, não fosse desenvolver tal problema, mas uma alteração ambiental pode desligar esse gene, ligar ou desligar um determinado gene e a doença se manifestar, ou então a doença deixar de se manifestar. Foge do controle, realmente. Não... Então, falar de genética é uma coisa extremamente complexa, mas por isso é importante, assim, uma gestação, a gente que lida com reprodução, nós sempre pensamos assim, o objetivo maior nosso, fundamental, é tentar conseguir que um casal engravide e consiga um bebê saudável, independente do sexo, masculino ou feminino, não interessa. Importante que venha com saúde. E que essa criança também seja bem acompanhada durante a gestação, que tenha nutrientes adequados, que tenha condições, digamos assim, de saúde geral, pressão, etc., bastante normais, emocionais, para que tudo isso forme um conjunto bastante saudável daquele bebê. Uma série de fatores, né, doutora, que depois vão ficar também, vão, de acordo com o acompanhamento dessa gravidez, né, claro, isso vai promover mais saúde ao bebezinho. Bom, vamos tirar, por fim, uma dúvida que muitas pessoas têm. A gente falava em relação à escolha do sexo, a doutora esclarece que é possível fazer, apesar de que no Brasil ainda não é permitido, a não ser em casos de algumas doenças específicas aos gêneros, mas é, portanto, possível também definir outras características, como cor de olhos, de cabelo, se vai ser uma pessoa mais propensa à atividade física ou não. Isso é possível definir, doutora? Olha, a medicina na área da genética está evoluindo de uma maneira surpreendente. Então, teoricamente, é possível fazer isso, né? O que não é feito na prática, porque já houve até uma tentativa em algum local do mundo, possivelmente nos Estados Unidos, de se tentar fazer, olha, vamos fazer um anúncio de que nós conseguimos, vamos dizer, construir uma criança de tal maneira. Construir uma criança. Então, é uma coisa assim, só que isso recebeu digamos assim, tantas críticas, e realmente, com razão, né? Que isso eu acho que não é feito, né? Não é legal você partir para esse lado, né? Não, tem que ter um significado. Em relação à saúde, acho que o significado, em relação à saúde, construir estética, um bebê saudável, eu acho extremamente válido. Agora, estética, outras coisas, eu acho que ainda... Um bebê bonito. Isso não faz sentido nenhum. O que as mulheres podem fazer hoje em relação à fertilização, de acordo com isso, elas podem escolher o perfil do doador dos espermatozoides, né? Ainda que também não haja garantia de que o bebê vá herdar justamente aquela característica dos olhos azuis do pai doador, assim como não há nenhuma garantia de que vá, ainda que pelos métodos convencionais, também herdar alguma característica específica, né, doutora? É verdade. Existem algumas situações específicas dentro da reprodução que eu trabalho, que há necessidade de se recorrer a um banco de sêmen. Então, nesse momento,
Quando é digamos, uma pessoa ou o casal pode fazer uma seleção de acordo com as características que eles acharem convenientes. Claro. Então, nessa análise das características, a gente consta a escolha em relação à cor de olhos, estatura, cor de cabelos, cor de pele, religião, profissão, olha só, hobby. Então, existem algumas coisas que o casal pode direcionar a escolher. Claro. Né? Agora, isso para se aproximar do perfil deles, né? Exatamente, somente com essa finalidade, né? Mas não, na verdade, você não vai ter uma garantia, principalmente porque a genética, eu falei para você, é uma coisa extremamente complexa. Claro. Você pode ter um marido de olhos azuis, a mãe pode ser de olhos azuis e pode nascer uma criança de olhos castanhos. E o contrário também, você pode ter os dois de olhos castanhos e de repente vem uma criança de olhos verdes. Tem bisavós, tem muita coisa tataravós, etc. Então, a genética é muito complexa. Para a gente finalizar esse bloco, doutora, voltando ainda àquela questão das tecnologias e dos novos métodos, a gente falava em doação de espermatozoide, não posso deixar de questionar em relação ao congelamento deles. Hoje, os espermatozoides podem permanecer congelados por quanto tempo? Não existe um tempo indeterminado. Assim, a gente sempre quer que todo o material congelado, por uma questão que a gente chama de biossegurança, não ultrapasse 3, 4, 5 anos. Mas, de qualquer forma, a gente sabe de estudos que tem sêmen congelado há 18 anos, 20 anos, gerando filhos. Uhum. Então, né, a tecnologia avançou muito em relação ao congelamento. Aliás, isso foi uma grande revolução dentro da nossa medicina reprodutiva. E foi um fato, assim, que mudou radicalmente o cenário, principalmente das mulheres que têm que congelar óvulos para, digamos, se resguardar de uma infertilidade futura, ou porque tem um câncer. Então, o congelamento de óvulos já existe há muitos e muitos anos. Entretanto, a técnica revolucionária que está permitindo um sucesso muito grande nessa questão de recuperar óvulos congelados é uma técnica chamada vitrificação. Uhum. Ela mudou assim completamente o cenário. Então vale a pena congelar óvulos em condições, principalmente pacientes que têm alguma doença, que vai precisar fazer uma quimioterapia ou radioterapia, ou então pacientes que precisam tirar o ovário por algum outro motivo. Então, antes de tirar, ou querem planejar um outro momento da gravidez, que seja pelo motivo que for. Exatamente. Ou a mulher que realmente precisa adiar o momento da maternidade, porque não chegou a hora, não encontrou o companheiro ideal, então porque não tem condições ainda de enfrentar uma gravidez. Vamos saber que a tecnologia e a ciência permitem essa escolha, né, independente da razão. Bom, a doutora Cazuê permanece conosco aqui no programa. No próximo bloco vamos falar sobre a formação da inteligência e também da personalidade dos bebês e das crianças. No próximo bloco teremos mais um convidado. Portanto, a gente já volta, não saia daí. TV com tudo mais.